Muito boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Eu queria também, em nome da Fundação, agradecer esta já longa colaboração com o âmbito cultural e com o Corte Inglês na apresentação de livros nossos e organização de seminários de vários tipos. E não vou perder muito tempo, vou imediatamente apresentar as pessoas que são importantes nesta sessão. Começo por apresentar o autor deste livro, é o professor Pedro Calafate, é professor catedrático na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, no Departamento de Filosofia, tem, enfim, um percurso académico que será conhecido de alguns aqui, não vou, nem teria tempo para ir em detalhe, mas queria assinalar não só a sua lecionação em diversas universidades estrangeiras, mas também a direção de duas obras muitíssimo relevantes no pensamento político e social português. A História do Pensamento Filosófico Português, uma edição em 5 volumes, e Portugal como Problema, também coleção que dirigiu, editada pela FLAD e pelo Público. Para além de, neste momento, estar a trabalhar num projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia sobre a Escola Ibérica da Paz e a ideia de justiça na colonização da América. E é, de facto, o autor deste nosso ensaio Portugal, um perfil histórico. Tenho aqui ao meu lado quem vai apresentar este livro. É o professor Miguel Nogueira de Brito, é professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi também, enfim, é também advogado, tem um percurso profissional muito diversificado, foi assessor do Presidente do Tribunal Constitucional e assessor nesse tribunal, e é alguém, enfim, que eu conheço há bastante tempo e de que aprecio bastante tudo o que tem escrito e muito do que tem escrito sobre teoria política, teoria do direito, e é quem nos vai apresentar este livro hoje, e dou-lhe imediatamente a palavra. Obrigado, Miguel. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com muito prazer que venho hoje apresentar o livro do professor Pedro Calafate, Portugal, um perfil histórico. Com este livro, Pedro Calafate, que é um historiador das ideias, em particular do pensamento filosófico, político e moral em Portugal, mostra que é também alguém que reflete sobre a identidade cultural portuguesa e sobre o lugar de Portugal naquilo que se chama o Concerto das Nações ou o Concerto da Europa. E, nesta medida, continua uma linha de pensamento que tem raízes profundas na nossa reflexão intelectual e que conta, nos tempos mais recentes, com autores como, por exemplo, António José Saraiva ou Eduardo Lourenço. Mas avalia que o Pedro Calafate traz a esta corrente de pensamento, em que, aliás, não se estreia com este livro, como já foi aqui dito pelo Pedro Magalhães. Este livro, de certa forma, é uma síntese do projeto que foi antes levado a cabo com a publicação dos 4 volumes de Portugal como Problema. Dizia eu, avalia que trazem esta reflexão, ou esta tradição de reflexão sobre a identidade cultural dos portugueses como um povo, vem precisamente ser um historiador do pensamento filosófico e não um crítico literário, como acontece com os outros nomes, nomeadamente, que referi. Ora, eu vou tentar demonstrar qual é essa valia que o Pedro Calafate traz, esta valia do seu ofício de historiador da filosofia, que traz a esta reflexão, a este tipo de reflexão. Falei há pouco das expressões Portugal no Concerto das Nações, no Concerto da Europa. Estas expressões, como será sabido, exprimem a ideia das relações internacionais surgidas no Congresso de Viena de 1815 e descreviam um equilíbrio de poderes assente no domínio imperialista das principais potências europeias. E, de facto, o Pedro Calafate reflete sobre o lugar de Portugal em face desta ideia e não propriamente no seu contexto. E isto porque a sua reflexão mostra bem como a ideia portuguesa da Europa
se tornou, a partir do século XVII e, sobretudo, a partir do Iluminismo, uma ideia vencida e destronada por outros ideais que se firmaram na Europa a partir da Paz de Westfália de 1648 e levaram a esta situação estranha, que está, aliás, bem documentada no livro do Pedro, e em que nos encontramos ainda hoje, que nos leva muitas vezes a falar da Europa como algo que é exterior a nós portugueses. Falamos da Europa como se fôssemos alguma coisa diferente da Europa. Ora, esta é, sem dúvida, uma visão da Europa, a visão da Europa dos estrangeirados, mas não é necessariamente a visão da Europa que está presente na nossa identidade cultural como um povo. Mas, antes de voltar a este tema, queria apresentar propriamente o livro do Pedro Calafate, e o livro expõe as várias etapas da consciência histórica do povo português. Mais precisamente, 5 etapas. Primeiro, a Idade Média e o Renascimento, depois o Seiscentismo, a seguir as Luzes, em quarto lugar o século XIX e, finalmente, o século XX. Segundo entende, neste panorama evolutivo, o momento cultural correspondente ao seiscentismo corresponde a um ponto de viragem. E já vou explicar porquê. Temos primeiro a Idade Média e o Renascimento, são os momentos de afirmação da nossa identidade cultural. A identificação dos mitos fundadores, a construção da comunidade política, já muito presente, muito cedo em Portugal, ao contrário do que acontece em muitos outros países europeus, e presente, por exemplo, nas crónicas de Fernão Lopes, que todos nós conhecemos. A consciência do valor da língua portuguesa como sustentáculo dessa comunidade, que também surge muito cedo em Portugal, por comparação, aliás, com quase todos os outros países europeus. E, finalmente, o projeto de abertura ao mundo através dos descobrimentos. Falo destes traços numa linguagem moderna, mas como o Pedro bem demonstra, a linguagem em que eles foram expressos era bem diferente, muito visível, por exemplo, em obras como o Livro da Virtuosa Benfeitoria ou O Leal Conselheiro, e essa linguagem era a linguagem dos autores clássicos como Cícero e Tito Livio, que influenciou decisivamente muitas destas obras. Ora, este é um aspecto que me parece central. O recurso a esta linguagem clássica e à filosofia clássica que exprime a formação de Portugal como nação europeia permite afirmá-la na expressão do filósofo espanhol Ortega y Gasset como forma dual de vida. Portanto, a nação como forma dual de vida. O que é que isto significa? Significa que o nascimento das nações europeias, e Portugal não é uma exceção, explica-se pela inscrição de uma forma de vida local no espaço de uma civilização anterior, que no caso da Europa era necessariamente a civilização romana. E, vista esta luz, a nação é simultaneamente tradição e projeto. Tradição, passado, mas também projeto, também empreendimento. E foi esta dupla condição que permitiu o projeto dos descobrimentos. Ora, em oposição a isto, portanto, no outro extremo, portanto, em oposição a estas duas primeiras grandes fases da nossa afirmação cultural, a Idade Média e o Renascimento, depois, o período posterior ao Iluminismo caracteriza-se por uma visão essencialmente crítica da nossa identidade cultural. Mas a bitola para essa crítica passou a ser uma visão da Europa que não era uma visão própria dos povos peninsulares, de Portugal e de Espanha, mas uma visão da Europa forjada pelas nações do Norte. Essa visão foi bem descrita por Oliveira Martins, que, aliás, é um dos mais brilhantes pensadores sobre a identidade cultural portuguesa e é citado, obviamente, pelo Pedro, quando se referia ao estado de subordinação em que, desde o século passado, e escrevia no século XIX,
todas as nações europeias estão perante as ideias inglesas, a importação do liberalismo individualista, do empirismo em filosofia, do livre câmbio económico. Mas, como acrescentava Oliveira Martins, estas ideias não são, ao contrário do que alguns pretendem, conclusões definitivas da civilização. De facto, nós temos estas duas ideias extremas sobre a nossa identidade cultural. O período de afirmação e o período, se quiserem, de negação, em que podemos opor, sobretudo, as ideias de Antero de Quental, que rejeitava, condenava as conquistas, o catolicismo, o absolutismo, arriscando-se, em certa medida, a despejar a criança com a água do banho, como se costuma dizer, ou, pelo contrário, admitir o esgotamento histórico da contribuição da civilização ibérica para a Europa, como propôs Oliveira Martins. No meio destes dois extremos está, de facto, o seiscentismo e, sobretudo, a grande afirmação da abertura de Portugal para o mundo que encontramos na obra do Padre António Vieira, que é justamente salientada pelo Pedro Calafate, e, aliás, quero abrir aqui um parênteses para salientar a sua importantíssima edição crítica da obra completa do Padre António Vieira, de que é um dos coordenadores, e que é algo que é simplesmente incompreensível que só surja no século XXI. É, de facto, um dos maiores escritores da língua portuguesa. Fechado este parênteses, o seiscentismo, dizia eu, é o ponto de viragem destas duas, a nossa afirmação cultural e depois a visão crítica. E a afirmação surge precisamente na obra do Padre António Vieira, que afirma esta abertura de Portugal ao mundo. Ele próprio era um homem do mundo, sem deixar de ser português e até sem deixar de ser também brasileiro ao mesmo tempo, e muito mais do que isso. O Padre António Vieira faz essa afirmação através da tese do Quinto Império, e é curioso que no seiscentismo surjam também pela primeira vez uma consciência muito clara das limitações económicas do país para responder aos desafios desta visão grandiosa de Portugal. Isso surge nas obras de Manuel Severino de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo, também todas elas devidamente tratadas e analisadas pelo Pedro. Disse anteriormente que o facto de o Pedro Calafate se ocupar da história da filosofia em Portugal lhe dá uma perspectiva nova sobre a nossa identidade. E, de facto, ao contrário do que muitos pensam, o envolvimento da nossa universidade na segunda escolástica não é um indício de um suposto atraso filosófico do país, mas foi antes uma condição da modernidade em toda a Europa e, aliás, a sua rejeição pela reforma pombalina da universidade surge como um episódio trágico da nossa história cultural. A terminar, queria salientar o que retirei de mais importante do livro do Pedro Calafate. Refletir sobre a identidade dos portugueses como um povo, nos termos em que ele o faz, é a mais importante caução contra um perigo que nos espreita, o perigo do populismo, que é cada vez mais difundido, e, de facto, só uma reflexão informada sobre o significado das identidades culturais, e não a sua negação, poderá superar esse perigo do populismo. Temos todos lições bem recentes disso, e a via proposta pelo Pedro Calafate é uma via que, afinal, não existe verdadeiramente diferença entre uma opção europeia e uma opção atlântica na definição da nossa identidade,
mas antes um reforço mútuo entre essas duas vertentes. Muito obrigado. É tudo. Muito obrigado, Miguel, por esta excelente apresentação. Eu dou agora a palavra ao autor para falar do seu livro, talvez comentar um pouco do que ouviu, dizer o que entender. Ok, muito obrigado. Antes de mais, agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos, na pessoa do professor Pedro Magalhães, a oportunidade que me deu de, enfim, publicar este livro e comunicar, pôr em comum algumas das minhas investigações, e ao meu colega e amigo também, Miguel Nogueira de Brito, o trabalho que lhe dei, que eu sei que o tempo dele é muito diminuto para estar aqui, para ter lido o livro, tão bem como leu, e aqui o apresentar. A presença de todos numa sexta-feira à tarde, enfim, com um tempo ainda por cima um pouco difícil. Também quero agradecer a vossa presença. Enfim, este livro, Portugal, um perfil histórico, devo dizer que me debati um pouco com o título que lhe devia dar. Não é uma história de Portugal, é sobretudo um perfil espiritual, mas para que a palavra não tivesse a mesma terminação. É uma história das imagens que alguns dos nossos pensadores mais importantes foram formulando sobre nós próprios. Isto porque me fui apercebendo ao longo dos trabalhos que já há 20 ou 30 anos vou fazendo, que, curiosamente, entre os nossos intelectuais, entre os nossos filósofos, eu estou um pouco na fronteira, história das ideias, história e filosofia, entre os nossos filósofos e pensadores, há, curiosamente, algo que os atravessa e que é comum entre eles, é um compromisso, não queria dizer messiânico, mas um compromisso com o seu país, um compromisso com pensar o seu país, um compromisso com a reforma da vida do homem em sociedade, um compromisso pela dignificação cultural do meio em que se inserem e, portanto, de Portugal. E isso abre-nos portas para uma história de segundo grau. Como é que eles nos foram vendo? E o modo como eles nos foram vendo, penso eu, que é também um nível de análise importante para que nos possamos perspectivar numa dimensão de fundamento, um pouco mais profunda. E é interessante verificar que, quando se fala de identidade, enfim, já é tão difícil falar da identidade de uma pessoa, quanto mais de uma comunidade tão ampla como a nossa, com uma história tão rica. E o que se verifica, o que eu quis mostrar com a seleção que fiz aqui de temas e autores, é que uma identidade não é uma realidade estática, sobretudo quando se trata de uma comunidade, de um povo. É uma realidade dinâmica, uma consciência de si que se vai afirmando. Lembro-me sempre do que dizia um autor que aqui procurei analisar e que era meu professor, uma pessoa de feitio difícil, mas um grande mestre, o professor Borges Macedo, que uma nação é uma realidade viva, testada ao longo do tempo pela gravidade ou através ou mediante a gravidade das situações vencidas. Nunca mais me esqueci, enfim, desta afirmação, porque mostra, claro, e essa procura, essa vitória sucessiva sobre situações vencidas, esse dinamismo faz com que este percurso não seja monolítico, não seja unilinear. E procurei mostrar as múltiplas alternativas, o confronto de perspectivas. Nós somos, de facto, um povo cuja identidade começou a afirmar-se desde os finais da Idade Média, em torno da construção de mitos de identidade fundamentais. O mito de Ourique é o mais conhecido, mas a própria narrativa lendária de Dom Afonso Henriques. Não são verdades históricas, como nós aprendemos nas universidades, o que é, enfim, essa construção da história como um estudo cientificamente conduzido, mas estão noutro nível de verdade. E isso é muito interessante. Nós somos herdeiros de 3 séculos de racionalismo, de alguns séculos de positivismo, da necessidade de testar, da dimensão interindividual dos conhecimentos, da comprovação experimental, da dimensão argumentativa daquilo que vamos dizendo, mas neste caso os mitos situam-se num nível de verdade diferente, porque não são, na medida em que nos justificam. Dizia um autor, nós não precisamos de justificar os mitos, porque são eles que nos justificam a nós. Não é? E isso é importante. Fernando Pessoa foi, enfim, como
a sua genialidade poética, disse isso como dificilmente alguém voltará a conseguir dizer. É o nada que é tudo, não é? É nada, mas também é tudo. Porquê? Porque nos dá horizonte de sentido, dá um prolongamento de significado aos nossos atos, permite construir um mundo que é o nosso, com um centro, em função do qual hierarquizamos valores, enfim, níveis de ação. E, portanto, identificar estes mitos é extremamente interessante, estas narrativas lendárias, que não são para ser despromovidas com uma dimensão de algum arcaísmo que nós superamos, enfim, em nome de um determinado modelo de racionalidade, mas que têm o seu lugar próprio, tiveram e continuam a ter, porque seria fácil, muito fácil de demonstrar a força destas, enfim, construções que o homem vai fazendo ao longo do tempo. E, portanto, nesta dimensão de segurança que nós buscamos nesses mitos, muitas vezes conseguidas com base numa assistência providencial, não é? A segurança que a própria divindade nos dá, a construção da ideia de império, um povo que se afirma desde muito cedo com uma consciência de vocação imperial. Dizia-me um colega, há 15 dias, há pouco estive em Espanha, e um colega fazia-me a pergunta que tinha estado a ler um livro de Jean Delumeau, que é um grande historiador francês, e que, enfim, Jean Delumeau dizia que depois do povo de Israel, enfim, dos judeus, os portugueses eram o povo que tinham mais consciência da sua vocação na história e no tempo e no mundo. Enfim, nunca fiz a comparação, se Jean Delumeau o diz, mas de facto temos, e ela foi-se afirmando com uma consciência de missão, foi-se construindo com uma ligação à terra, ao solo pátrio. Lembro-me, o Miguel citava o livro da Virtuosa Benfeitoria. A primeira vez que encontrei um autor nosso questionando-se sobre como se diz, como se traduz na nossa linguagem, a relação que os homens têm com a terra, com o território, hoje chamamos o território, enfim, as cidades, as vilas, os vales, os montes, que constituem o nosso espaço, enfim, nacional. E ele dizia, bom, Cícero, porque eles traduziram obras, Dom Pedro, auxiliado por um confessor, traduziu uma obra importante de Cícero. Cícero chama-lhe pietas, mas nós, em português, pietas não se traduz literalmente, tem um significado mais profundo, não é propriamente piedade. A esse sentimento que nos une à terra, chamamos piedosa reverência, não é? Expressar na nossa linguagem, por exemplo, a geração da Vis foi muito importante porque as primeiras vezes, ou a primeira vez, que a língua portuguesa se capacita para expressar conceitos do domínio abstrato da filosofia, quer criando esses vocábulos de novo, quer adaptando-os a partir dos seus étimos latinos. O caso de Dom Duarte também, quando reflete sobre o problema da saudade, não é? E evoca a singularidade do termo, faz uma análise, uma fenomenologia do que esse termo significa. A relação com a língua, como disse também o Miguel, hoje acabámos a Web Summit, enfim, já agora trazendo um pouco, foi ontem, em que Lisboa está um pouco no centro, ou julgamos, ou pensamos nós, poderá estar um pouco no centro das atenções, esta ideia de que o confronto dos orgulhos nacionais se faz também pelo elogio das cidades capitais. É uma ideia do Renascimento e que está aqui nestes autores. Aqui não pude abordar porque o espaço, esta coleção, como sabem, tem um número limitado de caracteres e está muito bem que seja assim, tem esta missão de ser mais acessível. Mas o confronto dos orgulhos nacionais com base no elogio das cidades, urbes laudem, chamava-se assim, Damião de Góis, agora não me lembro do nome de outros autores, elogio do sítio de Lisboa, Luís Mendes de Vasconcelos, mas também através do confronto pelo prestígio das línguas nacionais, o confronto do prestígio das universidades. Tudo isso faz parte deste percurso que nós fomos fazendo. Por exemplo, a ideia de que a língua, João de Barros, como não consente a nação,
assim o não sofre a linguagem. É uma expressão que ele utiliza, não vou agora, não teria tempo de contextualizar, mas esta relação entre a língua e a nação, a ideia de que a língua, hoje temos e necessitamos de uma língua que permita à comunidade científica comunicar entre si, uma língua franca, uma língua aberta, uma língua que seja veículo e instrumento de comunicação, como é o inglês, no domínio das universidades, das ciências, tanto naturais como sociais. Mas as línguas não são só isso, não é? O problema é essas línguas são só isso. As línguas também podem ser vistas para além disso. A União Europeia, em 1997, foi o Ano Europeu das Línguas. Humberto Eco, que morreu há pouco tempo, escreveu um livro notável, A Busca da Língua Perfeita, e mostrava aí que, de facto, as línguas também são uma visão do mundo, que nos devíamos preocupar tanto com a extinção das línguas como com a ecologia do ponto de vista da natureza. Porque quando desaparece uma língua, desaparece um mundo. Eu nem sabia que havia tantas línguas no mundo. Só no México, por exemplo, há 180 línguas. No Brasil, para além do português, há também cerca de 172 línguas. São línguas indígenas, não é? Mas este problema é um problema que começou a ser consciencializado a par da afirmação da nossa língua. Camões, quem ler Camões, tem aí a intervenção de Vênus contra Baco, a mostrar que a nossa língua, com pouca alteração, era como a latina. A construção da ideia de império, a ideia de que nós somos uma perspectiva lusocêntrica, não é? Nós somos a luz do mundo, somos a cabeça da Europa, somos os olhos com que a Europa vê. E, a partir do século XVII, começamos a assistir, de um lado, o século XVII, o padre António Vieira, do outro, os autores que o Miguel falava, foram tratados por António Sérgio, num célebre ensaio, os economistas portugueses do século XVII. Vieira mostrando que nós éramos a luz do mundo, que tínhamos essa vocação de nascer num pequeno canto que era este e de morrer no mundo. É talvez das expressões mais belas sobre aquilo que dizia o Miguel, nós no concerto da história, para nascer Portugal, para morrer o mundo, para nascer pouca terra, para morrer toda a terra, era a expressão de Vieira. E ele, de facto, nasceu aqui, em Lisboa, e morreu no Brasil. E, de algum modo, procurou, a comédia da sua vida fez com que se cumprisse isso. Mas a ideia de que havia algo que deveríamos acompanhar mais a dinâmica europeia, que se começava a tornar nas academias científicas, na Revolução Industrial Inglesa, na importância da economia, do mercantilismo, do comércio, da dimensão orgânica propriamente da vida social. Isso vai dar lugar depois, no Iluminismo, a uma consciência de que tínhamos perdido, de que íamos por um caminho errado na história. Perguntava-me há tempos alguém, sei lá, diga-me, quando é que começou esta ideia de que nós não prestamos para nada? Quando é que começou esta ideia da nossa desvalia coletiva? Quando é que começou esta ideia de que, enfim, a Europa é uma espécie de pátria de regeneração e do progresso à qual nos temos que adaptar se nos quisermos salvar, não, enfim, outra vez messianicamente? Depois vem o messianismo dos fundos europeus, vem toda essa ideia. Penso que é sobretudo no século XVIII, com o discurso iluminista, a ideia de que nos tínhamos divorciado por causa de uma tradição escolástica da dinâmica científica e económica da Europa. De algum modo, a reforma da Universidade de Coimbra, o Marquês de Pombal procura fazer isso. No século XIX acentua-se esta ideia de uma decadência de que era necessário que nos regenerássemos, de uma tentativa no século XVIII que não foi bem sucedida. Guerra Junqueiro dirá sobre Pombal que tentou plantar uma imagem extraordinária, porque ele era um grande criador de metáforas, como poeta, um bosque no deserto. E os bosques no deserto, em princípio, não tendem a florescer, e agora então iam ser os autores do que se chamou a geração de 70, que iriam, enfim, procurar as vias dessa regeneração, mostrando, e isso é também muito importante, que as crises não têm só aspectos económicos, têm também aspectos morais. Há um livro interessante que se publicou nessa época, que chama-se A Crise em seus aspectos morais, que a ideia de que falir um banco, enfim, é naturalmente uma desgraça, mas que se falir uma alma, e sobretudo uma alma no século XIX, enfim, o romantismo, a alma dos pobres, também não se contabiliza em libras, mas contabiliza-se em termos da perda do gênio.
falir um banco, enfim, ficaríamos pobres 30 anos, falir o gênio, ficaríamos pobres para sempre, porque os génios não se repetem, e as libras, na altura eram as libras, não é a libra do século XIX, a libra vai e vem. Século XX procurei mostrar 3 alternativas, e com isto me calo. 3 alternativas distintas. Uma que é de Fernando Pessoa, tentando, enfim, recontextualizar e reviver uma dimensão que Vieira tinha trabalhado, de uma vocação, no caso em que Pessoa, a nossa vocação seria, dizia ele, sermos tudo de todas as maneiras, não nos contentarmos, enfim, em vivermos apenas uma religião, a estreiteza de uma só nação, a estreiteza de uma só religião, mas sermos tudo, e não chega a ser tudo de todas as maneiras. Não é? Essa, a própria vida dele, essa toda heteronímia, enfim, em que ele expressou o seu trabalho, o seu pensamento, e, portanto, uma dimensão de sonho, uma dimensão mais poética, uma dimensão também noutro autor, que é o António Sérgio, que diverge desta. Poderíamos ter tratado Teixeira de Pascoais, o saudosismo, Sérgio procurando essa ideia de Europa que herda do iluminismo. Sérgio, nesse sentido, é um neo-iluminista. Perguntavam-lhe o que é a Europa para si. E ele dizia, e aqui se vê exatamente, a Europa é a luta entre as ideias que foram revolucionárias para os nossos avós e as ideias que são revolucionárias para nós hoje. Já aqui se vê o que é essa Europa. O que era essa ideia de Europa, enfim, era a carruagem da história. E nós deveríamos acompanhar. E como é que ele via essa Europa, que no fundo não existia? O professor Eduardo Lourenço tem sublinhado tanto esta ideia de um mito da Europa. Enfim, era uma Europa feita à luz, ele era engenheiro de formação, enfim, à luz do racionalismo cartesiano, de um modelo racionalista, da clareza das ideias, de um modelo de razão em que as culturas nacionais não existem, a não ser na dimensão puramente etnológica, folclórica, em que a verdadeira cultura é a dimensão universal, e por isso a nação é um produto histórico num processo de uniformização crescente que tinha na linguagem científica um aspecto extremamente importante. E por fim, citei aqui também, analisei um pouco da obra do professor Borges Macedo, porque é talvez menos conhecido, mas escreveu um conjunto de obras muito importantes quando aderimos à Comunidade Económica Europeia, em que se situa num dos dilemas que de algum modo nos foi acompanhando, rumo de Portugal, a Europa ou o Atlântico. É o título de uma obra do professor Joaquim Barradas Carvalho, que o publicou antes do 25 de Abril, e Barradas Carvalho via, como grande historiador que foi, exilado em São Paulo, via no nosso percurso preferencialmente uma abertura ao Atlântico e menos à Europa como continente. Borges Macedo mostra a importância desses dois momentos conjugados e mostra que na nossa história, de facto, mesmo quando estávamos em pleno no período dos descobrimentos e da construção do Império, nunca voltámos costas à Europa. Fomos sempre europeus e no mesmo momento em que éramos também um povo com essa presença atlântica e mundial. E que a nossa situação estaria precisamente na capacidade, na prudência e na sabedoria para articular estas duas, a relação entre estes dois momentos fundamentais da nossa existência histórica. Enfim, era um pouco isto. O resto está aqui no livro e poderá ser melhor analisado. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. É difícil imaginar uma maneira mais sedutora de nos levar a ler este livro. Não temos muito tempo, mas eu, apesar de tudo, gostava de abrir agora para a audiência, saber se há alguém que tenha alguma questão que queira colocar ao nosso autor, mas também ao nosso apresentador, para que eles tenham a oportunidade de responder assim nos próximos 15 minutos. A primeira é mais difícil. Faça favor. Pedia só que se apresentasse. O meu nome é Renato Epifânio
Enfim, o professor Pedro Lafato conhece-me, eu esqueci de ser aluno, e a pergunta era, até o professor Pedro Lafato conhece a minha ação no âmbito do Movimento Internacional Lusófono, na minha preocupação com as questões ligadas à lusofonia, e a pergunta, enfim, é como é que encara essa dimensão lusófona nessa sua visão histórica de Portugal? Pergunta difícil porque quase não tem fronteira. Como é que encara a dimensão lusófona na história de Portugal? Para o futuro imediato, a médio e longo prazo. Pego naquilo que estava a dizer relativamente. Iniciei o livro com duas linhas que aqui estão, se me permitem. Não trouxe os óculos, mas do Borges Macedo, quando ele diz assim: é indispensável que nos tornemos certos de que hoje a verdadeira inutilidade cultural é a uniformidade. A verdadeira derrota é não sabermos manter as diferenças conquistadas. Ou seja, de facto, quando hoje assistimos a um rolo compressor, não é? Que tudo uniformiza, em que se perde a noção de que as soluções gerais não podem fazer-se abstraindo da substância das pessoas. E quando se diz da substância das pessoas, digo também da substância dos grupos humanos, seja lá o que isso for, seria já outra questão, e este livro procura situar-se também um pouco na pesquisa um pouco impressionista do que possa ser essa substância, que eu acho que é dinâmica, que não é unilinear, que é uma construção aberta. Eu penso que precisamente a nossa perspectiva lusófona tem e deve ser encarada como uma contribuição para um diálogo intercultural, não de imposição de vocações, mas para um enriquecimento no contexto da chamada da atenção das diferenças. Quais sejam essas diferenças, enfim, não sou capaz de lhe dizer numa frase, nem era isso que esperava de mim, mas é um pouco o que eu procuro ter aqui neste livro. É um pouco isso que aqui está. Muito bem. Então, eu agradeço a todos, em nome da Fundação, agradeço muito ao professor Pedro Calafate, também ao professor Miguel Nogueira de Brito, agradeço a vossa presença. Sei que o professor Pedro Calafate está disponível para ficar aqui mais um pouco a autografar os livros de quem pretenda ter esse testemunho. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Corte Inglês e muito boa noite.